Irmãos e irmãs, o título desse tempo que a gente... Provavelmente estou esquecendo de alguma coisa, então vocês me perdoem porque o HD não está funcionando direito, mas aí eu vou lembrando ao longo do caminho. Mas eu queria muito dar algumas instruções para vocês e a gente refletir um pouco do que a gente está fazendo aqui. Então, se quiser dar um título para esse tempo que nós vamos ter, você pode chamá-lo de Manual de Instruções para um Retiro Incrível, tudo em comum. E eu queria que a gente começasse pensando, sobre a importância de fazer retiro. Uma vez eu vi um vídeo muito legal, talvez alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso, que eu já até compartilhei esse vídeo, e esse vídeo fala sobre fazer discípulos, E é muito bacana, Imagina, se todos nós parássemos de só ficar na igreja e fizéssemos discípulos. É um vídeo que eu gosto muito, eu acredito que metade aqui talvez já viu esse vídeo, E esse vídeo, aí tem uma parte lá que ele fala, imagina se a gente fizesse menos bazares, menos retiros, se a gente fizesse menos, uma porção de coisas lá, bazares beneficentes, seria muito melhor, Eu pensei, eu não concordo com isso não concordo com isso não, porque uma coisa, como diz meu pai, uma coisa, outra coisa, Então, voltando à questão do vídeo, qual que é a importância de fazer um retiro, O que agrega isso em nossa vida, nossa caminhada espiritual? Para que serve? É interessante que a palavra retirar, retirar-se, ela significa ausentar-se, sair, afastar-se de algum lugar, de algum local, afastar-se de algo, de alguém, de alguma coisa, de alguma situação. E para nós cristãos, o objetivo desse afastamento não é outro senão de aproximar-se de Deus e uns dos outros, Ao mesmo tempo em que nós nos isolamos do mundo por alguns instantes. E nas Escrituras Sagradas a gente encontra uma série de exemplos que mostram que é comum, entre as pessoas que buscam Deus esse hábito de retirar-se, O nosso Mestre Jesus Cristo deu esse exemplo diversas vezes, Especialmente quando ele começou ali, estava para começar o ministério, a pregação dele, o que ele fez? Ele retirou-se para o deserto 40 dias e 40 noites, e ali passou o quê? Permitindo ser tentado, na sua natureza humana, mas sem permitir que fosse vencido. Mas enfim, então Jesus deu o seu exemplo, e não foi somente nesses 40 dias em que ele ficou a sós ali com Deus, mas ao mesmo tempo a sós consigo mesmo, travando lutas, internas, e a gente sabe que Jesus venceu todas essas lutas, Então esse momento de isolamento é muito importante, seja um momento de isolamento individual, como Jesus fez, seja um momento de isolamento coletivo, porque a gente fica num ambiente muito propício à espiritualidade. Mesmo Jesus fez com seus discípulos, que frequentemente iam, lá no Monte das Oliveiras, as Escrituras falam sobre isso, que frequentemente, como de costume, eles iam ao Monte das Oliveiras, e eu acredito que não era só para admirar a paisagem, era para se retirar, para orar, para louvar a Deus. Foi no silêncio da solidão que Elias ouviu a voz de Deus por meio de uma brisa suave. E foi na contemplação e no recolhimento que os profetas ouviram os chamados de Deus. Esse silêncio da alma e o recolhimento na oração tornou-se uma marca constante na igreja desde o primeiro século, desde quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, justamente no momento de um grande retiro, que a gente pode chamar da festa de Pentecostes. Isso a gente pode ler lá em Atos 2, versículo 1 a 12. Lá diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Então, todos sabem que foi a partir daqui que a palavra de Deus começou a ser espalhada por meio dos apóstolos, por meio dos discípulos de Jesus Cristo. E é interessante que judeus de várias partes do mundo estavam ali em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Era um grande encontro que vinha pessoas, judias do mundo conhecido, de várias partes do mundo conhecido ali naquela época. E o Espírito Santo, ele escolheu aquele momento, mostrando claramente o propósito de direcionar os discípulos na missão. Os discípulos que estavam, em princípio, escondidos numa sala, num lugar, de repente, ganham coragem, estão ali orando e ganham coragem, e começam a espalhar a mensagem para os judeus, vindos de todas as nações. Então, esse retiro, esse encontro que a gente vê na Bíblia, tinha um propósito claro, que é o desejo de Deus, por meio do Espírito Santo, de anunciar a palavra de Deus, anunciar a salvação por meio do arrependimento. E então não era sem propósito aquele grande encontro, não era uma perda de tempo. E aquela situação, aquele momento, tem algo parecido com o que a gente vê aqui hoje, aqui nesse recinto. Hoje aqui há cristãos vindos de várias partes do Brasil conosco, aqui, como o Flávio já mencionou. Temos irmãos aí também da América do Sul, que é um privilégio, uma honra. Viajaram aí 3.500 quilômetros para estar aqui. E esses irmãos judeus, os judeus do primeiro século, estavam vindo a Jerusalém. A viagem deles era de barco, naquelas condições terríveis, ou era de cavalo. Era dificílimo, e eles viajavam algo parecido com isso, 3, 4 mil quilômetros, para poder se encontrar naquele momento e honrar a Deus. Esses foram os nossos primeiros irmãos. E quem se dispõe a vir no retiro, eu tenho certeza, são pessoas que querem aprender mais de Deus. São pessoas que têm esse interesse de ter essa interação, de aprender algo mais. E é interessante que se sozinho, se você se retira, isso tem um valor maravilhoso. Ano passado, quando eu compartilhei lá em São Paulo, alguns talvez podem se lembrar disso, eu disse que o retiro, ele tem que durar o ano todo, porque todo dia a gente precisa se retirar do mundo. A nossa vida cristã não pode viver de picos, Você tem aquela injeção, aquela dose de ânimo fantástica durante 3 dias, depois o ano todo vive cabisbaixo. Então, o retiro precisa ser todo dia. Todo dia a gente tem que, de alguma maneira, tentar se ausentar do mundo para se encontrar com Deus, porque é difícil demais viver no mundo, muito difícil viver no mundo, e fica mais difícil quando a gente se expõe de maneira deliberada ao mundo. A gente sabe que a gente não vai sair do mundo, mas a gente tem que manter o mundo longe do nosso coração. É nesse sentido que eu falo de retirar-se.
Às vezes é bom também achar os seus cantinhos na cidade para retirar-se. Eu falei isso ano passado. Então que o retiro dure o ano todo, a vida toda em nossas vidas, que não seja só um breve momento, mas que bom que nós podemos ter esses momentos em que várias pessoas se retiram e que várias pessoas se dispõem a aprender algo mais, e que vários irmãos se dispõem, vou falar isso uma vez, a encher o outro do Espírito, porque é algo que tem que acontecer no retiro, que é natural que aconteça no retiro. Cada um aqui passou, talvez, muitos aqui são amigos já, muitas vezes graças ao próprio retiro, muitos aqui se conheceram no retiro, são amigos já de longa data, então está aí há um ano talvez sem se falar, que não seja por WhatsApp. Afinal de contas, não dá para ter um papo cabeça no WhatsApp, não dá para ter conversa difícil via WhatsApp, mas tete a tete é tão bom quando acontece. E é interessante que lá em Efésios 5, 15 a 20, eu já falei essa escritura umas 200 vezes para alguns, mas eu não vou me cansar de falar dela, porque eu aprendi muito com ela no passado. Efésios 5, 15 a 20 foi um dos meus primeiros tempos com Deus do ano, acho que foi com minha esposa. E essa escritura ela fala, falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graça a Deus por todas as coisas. Enfim, ela fala que o HD deu uma travada aqui agora, mas ela fala basicamente que nós podemos enchermos, procurem se encher do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, é NVI, tá, gente? Dando graça a Deus por todas as coisas. Então, assim, nós podemos nos encher do Espírito, ou encher o outro do Espírito, se nós compartilharmos coisas que aprendemos, coisas espirituais que aprendemos da Palavra de Deus, coisas que vivemos da Palavra de Deus, aquilo que você experimentou da Palavra de Deus, aquilo que falou, puxa, isso parece uma revelação, eu nunca tinha entendido, de repente isso veio como um clique na minha cabeça. Se você compartilhar isso, um irmão seu com vários irmãos e várias irmãs, nesse retiro, você pode estar certo, você está enchendo o seu irmão do Espírito Santo, porque é assim que funciona, e por isso que é bom a gente se encontrar. Essa é a vida cristã, por isso que é maravilhoso. Então, se sozinhos a gente pode ter grandes encontros com Deus, crescer em espiritualidade, imagina juntos quanta coisa boa não pode acontecer. E uma coisa que eu queria muito animar vocês é que vocês pudessem fazer esse esforço de fazer novas amizades aqui. Irmãos aqui que você nunca conversou, irmãs que você nunca conversou, você aproveitar do outro nesse sentido, né? De, poxa, eu quero estar na presença desse irmão e ouvir dele. De repente você vai talvez ter que ajudar um irmão, uma irmã, mas de repente vai ser o contrário, você vai encontrar uma oportunidade de encontrar ajuda, de encontrar ânimo, encorajamento, porque nós todos batalhamos na vida cristã, então nós todos temos muitas histórias, muita coisa aconteceu e acontece que a gente não consegue compartilhar via WhatsApp. Então, esses 3 dias que nós estaremos juntos são dias valiosos. Eu queria animá-los a compartilhar essas coisas uns com os outros. Amém. É interessante que o retiro, quando a gente está afastado das perturbações do mundo, o retiro ele nos dá condições de vivenciar um pouco da plenitude pela qual Deus determinou para cada um de nós. Lá em Salmos 8, 4, 5, olha o que Deus, qual foi o projeto de Deus para cada um de nós. Vamos examinar isso. Salmos 8, 4, 5. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Então, no retiro, o pessoal até fala, dentro da igreja é mais fácil, no retiro é mais fácil.
E é mais fácil, porque você está cercado de pessoas que te encorajam e que vão te ajudar a enxergar que o projeto de Deus para cada um de nós é esse. Nós somos o quê? Nós somos pouco menores do que os anjos, irmãos. Os anjos que passam o tempo inteiro louvando a Deus. O projeto de Deus para nós é esse. Nós somos um pouquinho menor do que anjos, né? E Deus nos revestiu de glória e honra. Amém. Então é o momento da gente acreditar mais nas Escrituras. Eu vou falar um pouquinho mais disso, porque o burburinho mundano, né, a nossa vivência, a nossa luta com o trabalho, com o chefe, com as lutas internas, muitas vezes deturpam essa visão, esse planejamento que Deus tem para a vida de cada um de nós. E no retiro nós temos essa oportunidade de encontrar irmãos que não vemos há 1, 2, 3 anos e poder ter essa grande oportunidade de encorajar, de animar e de lembrar que, poxa, Deus me fez parecido com anjos, né? Parecido com anjos. Amém. Eu nunca vi um anjo, né? Mas deve ser um ser espetacular, né? Um ser que consegue, imagina, o tempo todo ficar louvando a Deus. Eu acabo me preocupando tantas vezes mais comigo mesmo do que com Deus. Pensar, poxa, já pensou se a gente conseguisse aqui na terra louvar a Deus o tempo inteiro? Que coisa maravilhosa. Na verdade, Deus está nos preparando para isso. Estamos aqui na caminhada para isso, para um dia chegar a esse nível de conseguir louvar a Deus o tempo inteiro de maneira integral. Então, eu queria muito animá-los a pensar que vocês são isso, um pouco menos que anjos, e que a gente pudesse lembrar disso. Então, irmãos, eu queria animá-los com o segundo ponto. Não falei do primeiro, mas o segundo ponto, que é o propósito desse retiro. Em que coisas a gente vai falar durante esse retiro? Qual é o nosso planejamento para esse retiro? E eu queria que a gente começasse com escrituras que deram um pouco do espírito, da alma para esse encontro, que fica lá em Atos 2, 42 a 44. Qual que é o propósito desse retiro? Se nós somos aí um projeto, né? Um projeto de Deus para nós, que sejamos um pouco menos que antes, de que maneira nós vamos abordar essas coisas ao longo do retiro? Atos 2 a 44. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Esse, irmãos, é o retrato da igreja do primeiro século. Me perdoe se eu falei isso 10 vezes já, se você já ouviu eu falando isso 10 vezes. Mas Jesus também é repetitivo e Deus também é muito repetitivo, porque Ele quer, né, ensinar a gente. Então esse é o retrato da igreja do primeiro século. Uma igreja produzida, né, após aquele grande encontro dos judeus, que a gente falou no tópico anterior. Esse primeiro encontro, né, de Pentecostes, grande encontro de Pentecostes, formou esse primeiro grupo de cristãos cuja característica era união, eram unidos, dedicados e tinham tudo em comum. Fica claro nessas escrituras, né, que havia doação, o partilhar material, e a Bíblia deixa isso muito claro. Mas é óbvio que para chegar no partilhar, na doação material, é necessário passar antes pelo partilhar espiritual. Eles partilhavam não é só os bens materiais, mas partilhavam as suas próprias vidas uns com os outros. Era um partilhar muito maior, porque até ateus podem partilhar seus bens. Mas o que Deus está falando aqui não é somente esse partilhar humano, de compadecimento humano, mas um compartilhar muito mais profundo, que é o da alma. E as escrituras, tem muitas outras escrituras que nos mostram claramente que isso é verdade. Eles eram dedicados a esse convívio, porque havia aceitação plena entre aqueles primeiros discípulos, judeus vindos de várias partes do mundo.
E é impossível a gente estar unido, nós estarmos unidos, se nós não aceitamos uns aos outros. É interessante que nesse processo de aceitação, a aparência no mundo ela cumpre um papel muito importante nas relações humanas. Mas não deveria ser o mesmo nas relações espirituais. Infelizmente, a questão da aparência, da forma, do jeito das pessoas, elas afetam bastante. Eu fico impressionado porque eram judeus, né? Aquele povo, aqueles primeiros cristãos, mas eram judeus que muitos deles não falavam as línguas uns dos outros. Então naquele primeiro grupo tinha de tudo, né? Judeus que às vezes não falavam hebraico, por isso era necessária a intervenção do Espírito Santo para que houvesse falar em línguas, para que as pessoas pudessem se comunicar, serem ensinadas, pudessem aprender. Então essa é uma igreja, a igreja do primeiro século, humanamente é uma igreja difícil de funcionar, mas ela era uma igreja unida. Eu acho interessante porque aqui nós temos brasileiros, né? E também tem nossos irmãos sul-americanos, nós todos somos latinos, né? Nós todos herdamos a herança romana, né? Nós somos latinos porque herdamos isso dos romanos, né? Os portugueses herdaram isso dos romanos, a nossa língua é herdada do latim. Então nós temos muito, se você estudar um pouquinho a história de Roma, você vai perceber que nós temos muito de romano, todos nós aqui, independente de qualquer outra coisa, nós temos muito de romanos, e somos brasileiros, mas é interessante que humanamente, mesmo dentro do Brasil, quanta dificuldade há de aceitação, Ninguém foi preso, eu acho, até hoje, por ser, sei lá, por falar mal de, desculpem eu falar isso, mas de falar mal de mineiro, por exemplo. Mineiro é assim, tem até as piadas. O baiano é assado, o paulista é assado, o paulistano é assim, assim, e às vezes porque a gente usa um vocábulo diferente. Né? Ontem eu estava conversando com quem? Não, com o Beto ali, antes de ontem. Aí eu falei, eu estava agarrado o dia inteiro. Aí eu falei, agarrado eu acho que só tem aqui em Belo Horizonte. Acho que nem aqui em Nova Lima tem agarrado. Acho que é só aqui. Agarrado eu estou preso, né? Não consegui fazer muita coisa, né? E assim, é interessante que isso tem no Brasil inteiro, obviamente, porque localmente sempre surgem umas gíriazinhas, etc. e tal. Mas no mundo essas coisas é incrível ver como é que o ser humano ele tem essa capacidade fantástica de criar problema, né? Coisas bobas assim separam as pessoas. Isso é impressionante. Coisas bobas assim como o sotaque, né? Eu vou no sul lá, o gaúcho com o sotaque dele, né? A gente vai no Nordeste, já varia. Isso tudo tem explicações até bem interessantes, né? Normalmente, quando os primeiros portugueses chegaram em cada um desses locais, a língua se misturou um pouquinho com a dos índios, né? Então é muito interessante isso. Aqui em Minas tem vários falares, né? Então, você andar aqui 100 km em torno de BH, você vai encontrar gente falando diferente daqui de BH. Então, isso é uma coisa natural. Mas é interessante como é que isso separa. E isso é uma grande bobagem humana, mas isso existe. Porque o ser humano, Deus tem um projeto para o ser humano, mas às vezes o ser humano não entende a grandeza que Deus quer para a vida dele. E aprender de Deus é interessante, aprender de Jesus é interessante, porque as Escrituras dizem sobre isso, né, que Jesus era aquele que não julgava pela aparência. E lá em João 7,24, vocês podem só anotar, a Bíblia fala, nos ensina que nós não devemos julgar o outro por causa da aparência. Não devemos avaliar as pessoas por causa da aparência, do jeito, do que for. Lá em 1 Samuel 16,7, quando Samuel recebe instruções sobre como vai avaliar, né, aquele que seria rei, Deus fala para ele sobre isso, para não atentar na aparência. Não atentar na aparência.
O reino de Deus, como fala lá em Lucas 17, 20, pode anotar aí, Cristo falou assim a respeito do reino de Deus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então Jesus, né, e Deus nos ensina que não devemos fazer isso. Jesus não julgava pela aparência, pela forma exterior, pelo jeito da pessoa, pela cultura. E é muito difícil nós termos aceitação, nós termos tudo em comum quando nós avaliamos o externo dos outros, a aparência externa dos outros. Então o reino de Deus não é um reino externo de aparências. E nós no reino de Deus precisamos aprender, nós trazemos isso do mundo, essa série de preconceitos, que são preconceitos linguísticos, culturais, educacionais, financeiros. Nós temos às vezes preconceito por questões de idade, por características físicas e de maneira de pensar também. E todas essas razões, elas causam separação, elas não agregam. Nós temos muitas vezes a dificuldade de aceitar aquele que sofre. Nós muitas vezes rejeitamos a ideia de estar do lado de uma pessoa que às vezes luta com mau humor, de pessoas que são depressivas. Nós temos essa dificuldade. Mas é interessante que dentro da igreja, como um todo, é comum nós não tratarmos disso de maneira franca e aberta. Nós não tratamos isso de maneira franca e aberta. Porque é fácil, muito fácil esconder isso. E é fácil como? Não se aproximando das pessoas. Né? E tem uma desculpa que a gente pode usar que, a igreja tem 200 pessoas, eu não tenho condição de conhecer todo mundo. Então é fácil fugir e não tratar dos nossos corações. E isso existe de verdade. Eu, por muitos anos na igreja, nos meus primeiros anos, eu tinha problemas com essa área, mas não tratava disso. Eu tinha uma tendência a querer ficar mais próximo de determinadas pessoas e me afastava de outras pessoas. E basicamente o motivo era mundano mesmo, né? O jeito daquele ali não me agrada muito, a aparência daquela hora também não. Era mais ou menos assim. Não é conveniente. Quando o pessoal marcava a saída para mim, porque era assim que faziam, nossa, marcava tudo, meu Deus do céu. Né? E eu gastei alguns anos aí para um dia Deus me abençoar com o entendimento de que era pecado meu. Um dia que marcava a saída, já contei a história, mas marcava uma saída com uma determinada irmã e eu não queria de jeito nenhum, não queria. E aí nesses momentos, né, hoje a gente não marca mais saída, só se a gente conversa com a pessoa: olha, você quer que eu marque uma saída com você e tal, as pessoas não tinham, para marcar para mim. Mas enfim, então eu marcar. Então era mais fácil pensar: olha, que babaquice que esse povo está fazendo, olha só como eles se intrometem na minha vida, olha só que sistema, olha que ditadura. Mas era melhor olhar essas coisas todas do que falar: olha, eu não estou afim. Porque eu não sei lá, eu nunca conversei com essa irmã, mas eu não gosto dela. E é mais ou menos assim que funciona. E esse preconceito, não vai ter ninguém para levantar a bandeira contra ele. Você não vai ser condenado pela justiça se você tiver esse tipo de preconceito, porque só você e Deus vão saber dele, se você não for honesto em falar. A realidade, irmãos, é que nós temos isso na igreja, né? Diferença de idade. Diferença de idade, eu sei que é um negócio complicado, né? Quando eu estou com meu pai, hoje eu aprendi a ficar calado, né? Mas não ficar falando negócio. Hoje eu aprendi a segurar a língua, né?
para não ficar discordando dele. Tem uma música interessante, né, que fala isso, ela fala, o cara fala do avô dele, né, o avô dele botava fogo no mato, né, aí ele falava, avô, não pode fazer isso, aí o avô ficava bravo, né, porque não entende, né, não pode, ele ambiente, vô, né, e o avô dele não entendia, né, aí ele falava algo interessante, aí eu preferia calar do que concentrar a razão, né, então o avô não tinha capacidade de entender, era semi-analfabeto, então para que eu vou ficar insistindo numa bobagem dessa? Deixa ele botar fogo. O mais que aconteceu, a polícia pegar ele depois, ele não vai aprender, não. Né? Mas eu já falei para ele, né? Então, às vezes, né, tem um choque cultural, um choque de idade, né, que é real, mas se nós formos humildes, a Bíblia até tem uma direção sobre essa questão de idade, né? A gente fala para exortar o irmão mais velho como se fosse seu pai. Você não vai chegar o seu pai fala, ô véi, você é burro mesmo, hein? Você não vai falar isso com o seu pai. Então a Bíblia fala, né, com as pessoas mais velhas que você precisa ter um jeitinho, né, um jeitinho mineiro, né, um jeitinho cristão, né, de lidar ali, né, com albarrismo, né, de lidar com as pessoas, né, de entender, poxa, ele nasceu em um outro momento, ele teve uma outra formação, de entrar no universo da pessoa e poder aí ter a oportunidade de aprender. Quando eu era mais jovem, é interessante, não estou criticando jovens de jeito nenhum, mas eu, quando eu era jovem, eu achava que os mais velhos eram tudo idiotas, né? Tadinho de mim, né? Assim, eu era mais jovem, nossa, esse povo é muito atrasado, gente. Meu pai ficava botando os discos de Julio Iglesias dele lá e tudo, e eu não podia falar, então eu ficava escutando lá os discos dele lá. Mas hoje eu gosto de Julio Iglesias, viu? Gosto de Julio Iglesias. Música italiana, nossa, música italiana, eu adoro música italiana. Os jovens talvez não vão entender isso, né? Mas é muito melhor do que o que está sendo feito hoje aí, viu? Não é fácil. Mas você não precisa concordar comigo, né? A gente pode ser amigo, independente de qualquer coisa aí. E o bacana quando a gente se dá essa oportunidade de quebrar esses preconceitos é a grande possibilidade de aprender, né? Eu tenho um tio-avô que tem 87 anos, né? E eu estou devendo uma visita para ele, gosto muito dele. Ele fez a minha cadeira de balanço com o Enil da Bora, quando vai lá em casa. E sempre quando eu vou lá, o pessoal fala, nossa, mas o Anderson, né, ele tem essa tensão toda, né, com o meu pai, né, as filhas dele ficam falando, nossa, mas eu aprendo demais. Nossa, é outra palavra aqui, essa mais mineira mesmo. Aprendo demais com ele, né, é muito bom estar com ele. Eu fico ouvindo as histórias, né, ele é da época do namoro, que o namoro não era namoro, né, era corte, né, e não, eles contando para mim como é que era o namoro, eles eram autorizados a dar volta na praça, né? E ficavam rodando a pracinha da cidade, né? Os casaizinhos, não podia dar a mão, né? Não podia dar a mão, mas não vou contar toda a história, não, deixa eu falar. É muito caos. Mas eu aprendi demais um detalhe, né, com relação a essa questão do namoro, né? Ele contando para mim, né? Era muito difícil, né? A mãe dela, a mãe da Aldete, ficava na nossa frente, tricotando, e ela de vez em quando, ela estava tricotando, de vez em quando ela baixava o olho, fazia assim, tricotando. Mas aí, na conversa ele falou assim comigo depois, nossa, mas a lua de mel foi boa demais. Claro que foi boa, é ótimo, é claro que foi boa, porque por pressão não aprenderam, né, que aquele foi o jeito certo e aproveitaram isso. Então a gente é uma carga assim, de cultura, coisa boa, e eu vejo quanto a gente perde aqui dentro da igreja. Eu fico pensando quantas histórias bacanas que a gente tem aqui entre nós, e que talvez por essa questão de pecado mesmo, né, de aparência, a gente perde oportunidade de aprender. Eu queria muito encorajá-los, porque o retiro em parte é para isso também, tudo em comum, né?
E eu queria te animar a testar seus limites aí de preconceitos, a fazer o máximo para conhecer o máximo de pessoas. Tem uma música do Coração Audaz, né, que fala sobre essa questão de aparência, né? O HD está falando de novo, mas o HD está difícil hoje, mas ela fala basicamente sobre isso, né? Sobre a moça, o Fábio Casmora, me perdoe se eu errar aqui, mas aquela questão de você olhar uma moça bonita e, né, olhar um cara que o cara é bacana, mas o cara por dentro não vale nada, né? Então, e nós somos ligados a isso. Você vê uma pessoa na aparência, ó, pessoa legal, legal o quê? Você não sabe nada da pessoa. Como é que pessoa bacana? Nem sabe, não sabe nada da pessoa, mas pela aparência. Interessante que eu estava fazendo um curso de não, até isso, tá? Mas é o cansaço. É um curso de gestão, pessoal. Semana que vem volta a funcionar. Um curso de gestão e no curso a psicóloga falou, gente, de vez em quando vocês têm que usar o charme assim de você. Não, você chega assim, do seu jeito, assim, olha, eu quero isso. Mas é assim que funciona no mundo, não é? Charme, né? Eu fiquei até preocupado. Chegou uma pessoa perto de mim e falei, não estou gostando disso não. Está diferente essa pessoa hoje. E o mundo é assim mesmo, né? O mundo usa esses artifícios, né? O flerte, aquela coisa, né? Por trás ali não tem nada. Não tem nada ali por trás, não tem nada, né? Então, mas nós trazemos essas sujeiras do mundo e nosso trabalho precisa ser sempre de nos lavar dessas sujeiras, vencer essas coisas. Então, esses 3 dias, irmãos, são para isso. Esses 3 dias para poder fazer novos amigos. No retiro passado, marquei tempo com novas pessoas. Isso foi legal, pessoas que eu nunca tinha conversado na vida, na igreja. Já até tinha visto, mas nunca tinha conversado, então consegui conversar com elas. Algumas delas têm algum contato de vez em quando. Então eu queria muito animar você a fazer isso, né? Animar você a ampliar o seu universo, né? Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu era capenga na igreja, eu convidei uma colega de sala para poder vir na igreja, né? E lá na minha sala de aula eu era o lixo lá da sala de aula, ficava lá no fundo, lá, eu era o garoto enxaqueiro da turma e tudo, mesmo cristão, né? Então, por isso que fui convidado a sair da igreja algumas vezes, por causa dessa e de outras, né? Mas, e foi justo, tá, gente? Não tem crítica nenhuma com quem. Um dos irmãos que fez isso é meu amigo, está no conselho. Eu não precisava mesmo fazer o quê, né? Então é interessante que quando essa menina, e a hora que ela chegou, né, e o pessoal começava no culto me cumprimentar, oi, Anderson, quer dizer, eu era um traste, né, faltava pra caramba, né, via tropeçando e tudo, mas todo mundo chegava perto de mim e ela falou assim, nossa, Anderson, como é que você é popular aqui, hein? E, sabe, eu não estou dizendo que é mérito do passado, mas eu acho que isso precisa existir na igreja. Independente de qualquer coisa, isso é típico da igreja. Da igreja lá de Atos 2. Aquela igreja lá. Isso é típico daquela igreja. Então, independente de qualquer coisa, do momento que vivemos como igreja, isso precisa existir. Deveria ser natural. Mesmo o irmão que tropeça de vez em quando, que aquele que está ali tropicando, você não pode contar com ele, ele precisa ser recebido bem na igreja, para ser encorajado. De vez em quando dá uns puxão de orelha, mas precisa ser recebido. Precisa saber, né? As pessoas vão ver, poxa, né, lá no mundo esse cara aí não vale nada, aqui dentro parece que ele, poxa, o que é esse cara aí mesmo, né? Então as pessoas, nós precisamos fazer isso. E para isso nós precisamos quebrar essas coisas e aceitar uns aos outros, né?
Então, nesses 3 dias, né, nós vamos falar muito sobre tais coisas. E eu queria te levar à reflexão. Nós vamos falar, eu espero que no entremeio das aulas a gente possa ter muito tempo para orar, muito tempo para orar sozinho, muito tempo para orar junto, muito tempo para meditar na palavra. Agora eu queria que você pensasse, né, que tipo de pessoa dentro da igreja, e fora também, obviamente, se você tem um preconceito com uma pessoa dentro da igreja, você vai levar isso para fora da igreja também. Que tipo de pessoa dentro da igreja você evita? Talvez você vai, para ter coragem de aceitar isso, você vai gastar uns 3 dias. Mas eu espero que você não demore tanto para você ter tempo de identificar isso e praticar isso aqui. Porque aceitar isso é tão, assim, mostra como a gente, no fundo, ainda tem essas maldades, né, irmãos? E não é gostoso aceitar isso. Não é prazeroso aceitar que, poxa, eu realmente tenho preconceito com tal irmão, com tal irmã. Mas, dependendo da situação, é algo que você não deve levar para o irmão, obviamente, né? Você tem que pedir ajuda, né? Dependendo da questão, da situação, do porquê, né? Você precisa de ajuda para poder resolver, mas a gente precisa pensar sobre isso, né? Que tipo de pessoas nós evitamos? Que tipo de gente da igreja nós nunca faríamos amizade, né? Nós nunca vamos ser amigos daquela pessoa, né? Nunca vamos ter uma real abertura de coração por termos aquele preconceito escondido. Quem são? Quem é esse tipo de gente? São pessoas menos cultas que você? Ou do contrário, são pessoas mais cultas, né? São pessoas que têm mais recursos que você. Também isso é uma fonte, né? Às vezes as pessoas têm um nível de vida melhor e aquele mais simples tem dificuldade de se aproximar por alguma questão e vice-versa. Que tipo de coisa? Porque nós estamos aqui para trabalhar os nossos corações, nós estamos aqui para, como diz em Colossenses 3,11, né? Essas coisas não importam mais. Não deveriam importar. Lá em 1 João 3,18, vamos dar um pulinho lá rápido. Outra coisa que eu queria animar vocês nesses 3 dias, é uma coisa que a gente precisa praticar sempre, né? De pegar o que a gente aprende e pensar naquilo. Não tratar como se fosse mais uma aula, né? 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque é tão sutil essa questão que, né, a Bíblia tem uma escritura que ela parece meio difícil de entender, que ela fala assim, não estou lembrando, do João também, não sei se é a primeira, mas ela fala que quem não ama seu irmão é assassino. É uma palavra dura, né? Uma palavra difícil, né? Quem não ama seu irmão é assassino. E de sã consciência, a gente não vai falar aqui que não ama alguém, né? De sã consciência a gente não vai falar isso. Porque nós talvez dissimulamos esse sentimento. Estou falando aqui, talvez, obviamente, nós não tem, pode ser que você não tenha nenhum problema com isso. Mas que nós possamos aproveitar essa oportunidade de examinar nossos corações, para saber se nós temos um coração realmente aberto para amar todo tipo de gente. Olha, eu vou falar com você, eu não tenho. Né? Já não tenho. Eu tenho que trabalhar meu coração com algumas situações, com algumas pessoas. Eu não tenho. Eu preciso trabalhar. E eu sei alguns tipos de pessoa que às vezes eu tenho dificuldade de me aproximar. E eu quero tratar disso. Tenho que tratar, procuro tratar. Então eu queria muito animar vocês, que vocês também refletissem sobre isso. Né? Há essas coisas no coração de vocês podem tratar dessas coisas. Isso é possível, porque se não fizermos isso, o que nós vivemos na vida cristã acaba sendo inócuo, né? Ao longo dos anos a gente vai ter só um grupinho de amigos
Vão ser aqueles amigos, talvez não ser os amigos que você sempre chama para o seu aniversário, mais ninguém, né? Vai ser aquela panela fechadinha. Então a gente precisa, e isso é sutil. Não, são meus melhores amigos e não tem pecado nenhum eu ter meus melhores amigos, não sei o que, mas só fica ali. E isso, a gente precisa até avaliar como é que está esse tipo de amizade, se há confronto, se um entra no coração do outro, porque às vezes fica muito confortável a gente se fechar num grupo pequeno de amigos e não abrir o coração para mais aprendizado, para mais relacionamentos. Nós precisamos crescer continuamente na vida cristã, na nossa caminhada, no nosso número de amigos. Tudo bem, talvez não conseguir ter tantos, mas na nossa caminhada a gente precisa estar sempre aberto, de coração aberto a aprender coisas novas. Isso é algo que eu queria muito animar vocês a praticarem aqui nesse retiro. Porque é muito difícil, né, aceitar dos outros se a gente não resolver determinadas questões em nossos corações. E nós vamos falar de muitos fundamentos que com certeza vão ajudar a tratar dessas dificuldades. Eu fico pensando, né, se a gente tem algumas dificuldades na vida cristã, em fundamentos, por exemplo, relacionamento com Deus. Se nós não temos bom relacionamento com Deus, poxa, como é que nós vamos ser capazes de enxergar o pecado, o nosso próprio pecado? É difícil, não tem jeito. Então nós vamos falar de relacionamento com Deus, né, ao longo do retiro. Segunda-feira nós vamos ter um tempo com Deus coletivo. Nós vamos perguntar como é isso, né? Mas nós vamos fazer um tempo com Deus coletivo de manhã. As irmãs terão um tempo hoje específico sobre relacionamento com Deus, que as irmãs de BH estão preparando, de como, né, de ter ferramentas para tirar mais das Escrituras, de como essas irmãs têm aprendido com coisas simples, né? A aprender mais as Escrituras, a crescer, a ficarem mais apaixonadas por Deus. Porque nessa vida, se a gente não está apaixonado por Deus, a gente corre um grande risco de ficar apaixonado pelo mundo. Muito grande. Então hoje vamos dar esse fundamento. Para os homens, vamos falar de fundamentos também, só vamos falar sobre a questão de liderança, o papel de liderança que Deus deu ao homem. E a liderança que eu estou dizendo aqui não é a liderança mundana, né? A liderança não necessariamente também a liderança de ser líder de bate-papo, mas aquele papel que Deus deu para Adão, de cuidar da criação, né? De cuidar da esposa, né? De cuidar das pessoas, de cuidar dos animais. Esse papel que nós homens precisamos meditar e resgatar, porque nós somos chamados para isso. Deus chamou para isso. Deus não nos chamou para ser um super-homem, para ser Batman, até porque Batman é muito solitário, né? E o super-homem também. Nós somos chamados para sermos cuidadores, né? De gente que agrega, independente se você tem o dom de liderar, né? Que é um dom. Nós podemos desenvolver essas coisas, a gente quer abordar isso com os irmãos, tratar dessas coisas. Essas aulas vão ser obviamente separadas, então as irmãs ficarão aqui, nós vamos ter um tempo de... mas acho que vamos ter um tempo de louvor juntos, e depois os homens irão para outra capela que fica do outro lado do retiro aqui, do local do retiro. E lidando com tais coisas, né, amanhã também o Edson vai falar um pouco sobre a plenitude, né, sobre vida plena, né, sobre por que Jesus veio, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O Edson vai trazer essas coisas para nós, todos nós, para refletirmos, porque a nossa vida, ela precisa ser uma vida inteira, né? Uma vida integral, total. A gente não pode viver achando que está faltando alguma coisa em nossas vidas. Então o Edson vai nos ajudar a nos lembrar dessas questões. À tarde de amanhã também teremos aula em separado. Os homens, nós vamos abordar a questão da pureza, não simplesmente a questão de identificar, né, o porquê a pureza em si, se a pureza em si é pecado ou não, mas Deus, e vamos orar por isso, Deus nos trará ferramentas sobre como dominar tais coisas, porque é muito difícil viver a vida cristã se nós
entregamos deliberadamente a impureza. É muito difícil. Nós atrapalhamos o Espírito Santo de uma maneira impressionante. O Espírito Santo quer fazer o que fez lá em Atos 2:42, quer nos mandar para a rua, quer nos mandar para os hospitais, para ajudar as pessoas, para chamar as pessoas para Deus. Mas se nós permitirmos impureza em nossas vidas, nós fazemos um grande estrago nesse trabalho que o Espírito Santo quer fazer em nós. Então é um assunto que eu também acho que é fundamento. E sem dominar isso, nós vamos ter muito problema em nossa vida espiritual, nossa vida pessoal também. Então a gente quer falar e eu peço que vocês orem por essas coisas, né? Orem para que Deus possa usar cada um que for abordar esses assuntos, né? E as irmãs também vão falar sobre plenitude. Vai ser muito bacana, porque nós precisamos ser inteiros com Deus, as irmãs e os irmãos. Não precisamos de nenhum tipo de muleta. Nenhum tipo de muleta. Só Jesus nos basta. Não precisamos de muleta, então são 3 dias para ficar pensando nisso. Eu não preciso de muleta para a gente levar daqui para o resto de nossa vida. Queira Deus. Isso tudo, irmãos, na segunda-feira, já estou dando aí os pormenores, na segunda-feira, o Daniel de Brasília vai trazer para a gente a questão de Colossenses 3:11, né? Nessa nova vida já não há diferença. Então, o tema tem esse espírito do retiro. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, escravo, escita, bárbaro, livre, pois Cristo é tudo e está em todos. Então, já nessa nova vida já não há diferença entre baiano, mineiro, paulista, paraguaio, chileno, pernambucano, carioca, fluminense, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, não há diferença entre nós, né? Outras diferenças no universo do primeiro século, tinha escravos, né? Livres, bárbaros, citas. Era muito mais complicado, irmãos. Acreditem, era muito mais complicado, né? Porque alguns bárbaros eram bárbaros mesmo, né? Alguns tinham, obviamente todos tinham sua cultura, né? Embora o romano considerasse bárbaro todo mundo que não fosse romano, mas enfim, era muito mais complicado. E mesmo assim, a igreja foi usada e ela chegou até nós. Isso é maravilhoso. Com gente morrendo ao longo dos séculos. Isso é incrível. E Deus queira que nós sejamos usados para espalhar essa mensagem, não só no espaço, né? No nosso espaço territorial, mas também no tempo. Que isso fique, a mensagem que vier de nós, por meio de Deus, possa se espalhar. E para fechar, irmãos, só queria dar alguns toques, algumas instruções para que nós possamos exercer, alguns já falei ao longo aqui da minha exposição, algumas instruções. Eu queria muito animá-los efetivamente, talvez lembrá-los, né? Eu sei que a maioria aqui depende, né? Mas talvez da oração. Eu queria animá-los a depender da oração, né? Depender mesmo. A oração, né? A súplica, a meditação bíblica. Se você fazer uma busca na Bíblia, você vai encontrar diversas vezes a Bíblia falando sobre meditação. As mulheres vão ter uma aula falando mais sobre meditação bíblica. Você, se Deus quiser, não verá ninguém fazendo isso aqui. Não é isso, não é esse tipo de meditação. É lá limpar a cabeça, né? Porque a meditação que se prega por aí é muito de tirar o pensamento e deixar a mente vazia. Na verdade, a nossa meditação é tirar a sujeira e colocar a palavra, né? Colocar a palavra. E principalmente acredite na sinalização. Acho que eu tenho que sair. Tá bom. Mas aqui, aproveitar então que o pessoal me cutucou aqui, eu queria agradecer os irmãos aqui, o Fábio,
né? O Nilton, obviamente, toda hora a gente conversa, mas agradecer o Marcelo, agradecer o Beto, porque eles tinham propostas para trabalhar no carnaval, né? Olha o Pedro aqui, desculpa, é o HD, a Sara, né? Mas eles tinham proposta para trabalhar, né? O Pedro ia lá para Passa Quatro, tomar água mineral, mas eles preferiram ficar aqui com a gente. Então, antes que o HD trave, eu já vou agradecer, porque senão eu esqueço. Mas muito obrigado pelo coração de vocês, Pedro, muito obrigado mesmo. Então eu queria animá-los a acreditar. Teve uma vez que eu fui para Buritis, que fica no noroeste de Minas, e quando a gente estava escuro, e quando a gente começou a descer, pegamos a estrada para Buritis, saímos da 040, logo no início da estrada tinha uma placa assim, que estava escrito assim: acredite na sinalização. Eu nunca tinha visto uma placa assim, né? Acredite na sinalização. E aí, começava, curva perigosa, só falou perigosíssima, estreita, não sei o quê. E logo na sequência, estava bem escuro, eu comecei a ver uma sequência de cruzes ao longo da estrada. Muitas cruzes. Eu fiquei arrepiado, fiquei até com medo, né? Acho que quase que eu vi assombração lá, mas assim, era tanta cruz, né? E curvas com altíssimo índice de acidentes. Então era para acreditar na sinalização. E eu queria animá-los, porque eu acho que às vezes a gente esquece de acreditar na sinalização da Bíblia. Tem coisas assim que a Bíblia fala assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que fortalece. Não produz nada, porque a gente não pega pra gente. Se pensar, poxa, eu posso vencer qualquer dragão, qualquer leão, em Deus. Mas a gente não acredita. Às vezes a gente fala: ora irmão, é sempre a mesma coisa. Meu Deus, acredite na sinalização. Acredita, porque se você não acreditar, é morte certa. Eu queria animá-lo, se você está nesse nível de que eu, por muito tempo, sem ser cristão, eu venci doenças, depressão, recitando salmos, porque para vencer aquela avalanche de coisa ruim que estava querendo dominar a minha vida. Os salmos, recitando salmos, eu queria te animar. Acredite na sinalização, ore, recite, coma as escrituras, pratique isso aqui e leve isso daqui para a sua vida.